Olá, eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras. Nosso convidado de hoje, professor Cristiano Melo, mestre em literatura, história do Brasil, veio aqui conversar com a gente sobre um projeto que ele tem, que chegou agora de Portugal, fez um intercâmbio na Universidade do Porto, né, Cristiano? Isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos conversar bastante sobre os romances históricos, né, Cristiano? Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Principalmente ao professor Carlos Mônaco e a você também, por pleitear o meu trabalho, né? O Cristiano esteve fora agora com um trabalho de intercâmbio. Conta pra gente, Cristiano, como que acontece esse trabalho de intercâmbio? E a gente também quer saber o que é um romance histórico. Bom, vou responder a sua segunda pergunta. Tá. Um romance histórico, ele é subgênero do gênero romance. Tá? Esse posicionamento de subgênero, a professora Maria de Fátima Marim, da Universidade do Porto, defende isso muito bem nos trabalhos dela. Não é? O gênero romance, como muitos sabem, ele ramifica em várias vertentes, não é? O romance autobiográfico, o romance documental, o romance jornalístico, né? E, basicamente, o subgênero, que é o romance histórico, que é um pouco esse subgênero que eu venho estudando, tá? Ele nasce muito lá com a epopeia clássica de Homero, tanto com a Ilíada e a Odisseia, não é? E nessa epopeia clássica ele foi evoluindo ao longo do tempo, com as novelas de cavalaria, né? O professor Antônio Cândido vai dizer o seguinte, que o principal romance histórico seria Um Roubo na Pavuna. Isso aí já do século XIX, né? O primeiro romance histórico brasileiro seria Um Roubo na Pavuna, né? O principal. Tá? Então, o romance histórico, digamos, ao senso comum, aos leitores leigos, o romance histórico seria um romance o quê? De batalhas, de revoltas, não é? De um cenário histórico condizente àquela época, de personagens históricas. No entanto, academicamente falando, o romance histórico ele atribui alguns conceitos de alguns pesquisadores que eu vou falar aqui um pouco agora. Tá? Um dos principais mentores do romance histórico, que publicou um livro em 1937, é o húngaro George Lukács, né? E ele diz o seguinte, que o romance histórico, praticamente, ele estudando os livros do Walter Scott, que é o Ivan Eoé, o Rob Roy e o Vanderlei, é a trilogia dos romances históricos, né? Basicamente, que é os romances do escocês Walter Scott. Ele diz o seguinte, que o romance, para ser considerado histórico, ele deveria ter um herói, digamos, não um herói, com os seus defeitos, com as suas imperfeições, que pudesse circular de uma classe mais abastada, uma classe superior, para uma classe mais pobre, não é? Digamos, esse herói mediano que o Lukács atribui. E o romance, para ser considerado histórico também, o Lukács, esse húngaro, diz o seguinte, que ele deveria ser fruto de batalhas e revoltas, não é? Desencadear batalhas e revoltas. E com a queda de Napoleão Bonaparte, não é? Na Europa, isso também com os Estados-nações na Europa foram se estabelecendo, o romance histórico entrou em ascensão, o subgênero do romance histórico, não é? Enfim, alguns pesquisadores brasileiros vão dizer que o romance histórico ele é, digamos, um gênero atribuído ao José de Alencar, lá do século XIX. É isso que eu ia te perguntar, os grandes romancistas brasileiros, quem são? O José de Alencar, no século XIX, ele tinha uma vertente mais realista. Vamos dizer o seguinte, que naquele período a história era tratada de uma forma, digamos, mais realista, amarrado às escolas cientificistas no século XIX, o positivismo, o darwinismo, não é? E também amarrada a uma realidade, a questão do romance realista, como Flaubert, Gustave Flaubert com a Educação Sentimental, Salambô, não é? E o José de Alencar com as Minas de Prata, Guerra dos Mascates, não é? Então, o romance histórico ele era amarrado a uma realidade. Logicamente, que essa realidade ela foi perdendo o seu efeito, não é? E o novo romance histórico, ele é diferente do romance histórico tradicional. Ele não vai respeitar mais as regras de uma história linear, como os acontecimentos históricos eram produzidos no século XIX. Ele vai saltar cronologicamente esses episódios. Não é? É um caso de muitos escritores que eu vou abordar aqui nessa nossa entrevista. Você, Cristiano, é doutorando da Universidade de Santa Catarina, né? E você já tem vários textos publicados, tem literatura também muito consultado também, que a gente tem visto isso.
A gente consegue conhecer a história de um país através de um romance histórico? Para quem não tem o conhecimento de um universitário ainda, pessoa mais leiga, conhece ler e entender a história de um país? Olha, é lógico que o romance histórico te proporciona didaticamente uma história, digamos, menos amarrada às teses acadêmicas, aos livros de historiadores clássicos, como, por exemplo, posso mencionar aqui Kenneth Maxwell, que é um crítico brasilianista, né, um pesquisador brasileiro, que escreveu A Devassa da Devassa. É um livro sobre a Inconfidência Mineira, é um livro de historiador. Mas, lógico, um romance histórico, ele se liberta um pouco dessas amarras acadêmicas. Entendi. Ele não tem a necessidade de reproduzir notas de rodapé, não é? Ele não precisa justificar, academicamente falando, a verdade histórica, se é que existe uma verdade, não é? Porque a história também é fruto da ficção. Sim. Isso é muito problemático discutir, não é? Porque muitos historiadores, ao preencher as lacunas da história, eles também imaginam, eles também ficcionalizam a própria história, não é? E até muitos historiadores atribuem que os romancistas históricos conseguem mentir muito e conseguem, digamos, ao mesmo tempo que desmistifica a história, mas também utilizar de farta imaginação, comprometendo a verdade histórica. Essa era uma das minhas perguntas também, Cristiano, onde que a ficção entra nessa história, né? Até onde que a ficção acompanha a cronologia de um romance. É muito difícil o leitor, digamos assim, conseguir identificar o limite entre a ficção e a história dentro de um romance. Aí a gente até volta a uma das questões aqui que nós estávamos conversando, né? Que o leitor precisa ser um leitor medianamente informado acerca dos fatos históricos. Ou seja, se ele vai ler um romance como Agosto de Rubem Fonseca, ele precisa conhecer os bastidores do que foi lá o governo do Getúlio Vargas, no Palácio do Catete. Maravilhoso, não é? né? Então, quer dizer, não existe um limite entre história e ficção. Alguns escritores atribuem mais ficção, alguns escritores atribuem mais a história, a verdade histórica, né, se é que conseguem. E, de fato, digamos que uma história, para ela ser trabalhada num romance, ela também precisa de consulta desse próprio escritor, né? Ela precisa ser investigada, ela precisa ser questionada através dos arquivos, não é? Por exemplo, a Ana Miranda, quando escreveu Boca do Inferno, de fato ela passou horas na Biblioteca Nacional para levantar essa pesquisa, não é? De quem foi o Gregório de Matos, não é? Como ele viveu, em que período ele viveu, para escrever esse romance histórico, não é? Que ela fala sobre a vida do Gregório de Matos, um poeta que nasceu no Brasil, mas enfim, ficou em Portugal e voltou ao Brasil de novo. A gente, estudando para conversar com você, nós vimos várias entrevistas que você já deu, textos que você colocou, e dentro de um texto a gente tirou uma frase: muitos romances históricos servem para resgatar a soberania de um país. Isso é verdade? Essa é uma questão muito importante, defendida pela Maria Cristina Pons, que é uma investigadora dos Estados Unidos. Tá? No livro dela, no ensaio que ela escreveu, ela aborda o seguinte, que muitos romances históricos servem para enaltecer a história nacional dos países, as recém-repúblicas. Por exemplo, O General em Seu Labirinto, do Gabriel Garcia Marques, ele vai falar da vida do Simão Bolívar, não é? Que é um herói nacional, uma autoridade, né, nacional, hispano-americana. E muitos romances históricos também tratam dos aniversários da nação. Isso é importante falar, as efemérides. E o Rui Reis Tapioca, que é o escritor que eu estudo, na República dos Bugres, ele publicou esse livro em 99. Ele é fruto também de um aniversário da nação brasileira, porque os 500 anos do Brasil, por exemplo, José Toreiro com Terra Papagalle, e outros escritores vão resgatar os aniversários da nação, não é? Aproveitar, pegando carona nesses movimentos da nação, não é? Assim como os romances regionalistas, que pegam as revoltas, as guerras, não é? Os Varões Assinalados, que falam sobre a Guerra dos Farrapos, a Guerra do Contestado, que é do Guido Vimarsassi, que é a Geração do Deserto, não é? Existe uma estudiosa brasileira, uma autoridade no assunto, que é a professora Marilene Evenhard, da UFPR, de Curitiba, que ela vai trabalhar num ensaio específico sobre esse gênero que se mistura com o regionalismo, que é o gênero do romance, subgênero do romance histórico, né? Qual a motivação que você acha fundamental para uma pessoa chegar numa livraria ou onde quer que seja e comprar um romance histórico? Que motivação essa pessoa tem que ter? Olha, a sua pergunta é muito interessante.
Hoje no Brasil, muitas editoras investem em romances históricos por acreditar que o romance histórico atribui uma certa, digamos, um certo conhecimento da história nacional. Então as pessoas às vezes não querem perder tempo numa ficção por ficção, elas querem ler uma ficção histórica, que é inclusive uma expressão muito utilizada pela Marilene Verhard, ficção histórica, tomando conhecimento da identidade do povo brasileiro, não é? E tomando conhecimento da nação. E, de fato, hoje em dia, nas bancas de jornais, proliferam as revistas de divulgação histórica. As pessoas estão tomando mais conhecimento da história do Brasil. Como é o caso do fenômeno literário Laurentino Gomes, que publicou 1808, 1822, 1889, não é? Que fala essas três datas marcantes da história brasileira. Então, foi muito best-seller, né? Sim, recente esteve na Bienal, não é? Sim. Lançando mais um livro. Ele agora pretende falar sobre a escravidão no Brasil, segundo ele comentou comigo, né? Sobre esses períodos da história brasileira, né? Então, de fato, a motivação, o professor Miguel Sanches Neto atribui que o romance histórico ele vive um momento de exuberância, ou seja, um movimento de proliferação, de conhecimento e também de motivação desse público leitor. As biografias nunca venderam tanto. É isso que eu ia te perguntar. Falam de personalidades históricas, não é? Exatamente. As biografias estão aí, né, com um recorde também de venda, falando isso, né? Isso. Do interesse das pessoas na vida de outras pessoas, na história de outra pessoa. Muito bem. Isso também é um romance histórico. É porque, de fato, o Rui Castro, quando escreve sobre a vida do Garrincha, ele também vai pesquisar os arquivos daquela época, não é? De fato, quando ele escreve sobre a vida de Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico, ele também vai pesquisar sobre a vida de quem foi Nelson Rodrigues, não é? Carmen Miranda, né? Quem foi Carmen Miranda. Então, de fato, ao escrever sobre a vida dessas celebridades, não é? O Rui Castro também atribui uma margem de ficção, não é? Também romanceia a história. Ela não pode ser simplesmente documental aos arquivos, porque isso, de fato, deixa o leitor de lado. O leitor, ele precisa, digamos, fisgar o leitor de alguma maneira, né? Como é o caso que eu disse a você do romance Equador, do Miguel Sousa Tavares, publicado em 2004 em Portugal. Em uma das entrevistas, Miguel Sousa Tavares diz o seguinte, que em 12 minutos eu preciso fisgar o leitor para conseguir, não é, prender a atenção do leitor. Então ele trabalha com esses 12 minutos, quando ele vai recontar os episódios lá de um personagem que vive entre Portugal e Príncipe, São Tomé e Príncipe na África, não é? Ele abandona a empresa do pai para poder gerir, digamos, para governar, não é? Naquele período ainda de Dom Carlos, que era um dos últimos reis de Portugal, né? Então, de fato, é um romance histórico também, foi muito vendido na época em Portugal. Você fala também dos romances em outros países, né? Estados Unidos, Rússia, Itália. É importante em todo lugar do mundo, né, o Cristiano? O Lukács, ele diz o seguinte, que a matriz do romance histórico, ela não nasce com Walter Scott. Muitas outras nações produziram romances históricos. Isso ele diz no livro dele, O Romance Histórico, que é um ensaio publicado pela Boitempo, aqui no Brasil, não é? Uma tradução em 2011. Mas o que é mais importante dizer é que muitos romances históricos foram publicados em várias nações. Nos Estados Unidos, nós vamos ter o Ragtime, do Dr. Rao, que fala sobre o negro na sociedade norte-americana, no início do século XX. O racismo. O racismo, né? Virou filme na década de 80, personagens fictícios convivendo com personagens reais dentro do romance. Nós vamos ter o Guerra e Paz do Tolstói na Rússia. Nós vamos ter o Alessandro Manzoni com Os Noivos na Itália, Umberto Eco com O Nome da Rosa, que virou filme, que é um clássico romance histórico, não é? Em Portugal, acabei de mencionar, Miguel Sousa Tavares com o Equador, não é? E aqui no Brasil, muitos romancistas também, digamos, venderam romances históricos, não é? Na década de 80, na década de 90, né? E mais no recém-século XXI também, nessa primeira década do século XXI, não é? Foi, com certeza. E também a gente pesquisou que no século XX, com a inclusão do cinema, televisão, os romances nesses veículos de comunicação, como que o romance histórico se encaixou aí no cinema e na televisão?
Olha, é muito interessante a sua questão, porque em 1972, Carlos Coimbra está produzindo aquele filme Independência ou Morte, Isso. que Tarcísio Meira interpreta Dom Pedro I, não é? Nós estamos aí diante, digamos, de 200 anos da independência, 1972, não, um pouquinho menos. Enfim, mas nós temos um filme que trabalha questões históricas, amarrado a um período também de, digamos, ditadura militar no Brasil. Então, ele atribui a esses acontecimentos um laço maior de verdade histórica, ao contrário do filme da Carla Camurati, de 94, Carlota Joaquina, a Rainha Devassa. De fato, ela bebeu no romance do João Felício dos Santos, que é um escritor, um romancista histórico brasileiro, que escreveu também Carlota Joaquina. A própria Carla Camurati diz que bebeu nesse romance. Mas, de fato, ela não quis reproduzir a história fiel como ela foi. Nós estamos aí num período transitório, não é? Do governo Fernando Collor, não é? Que sofreu com impeachment, transição política do Itamar Franco, enfim. Ela também quis dar uma sátira ao próprio filme. Você acha que esse momento histórico que o Brasil estava vivendo naquela época ajudou a ela a seguir por esse caminho? O Ronaldo Vanfas, que é um pesquisador aqui da Federal Fluminense, ele diz num dos trabalhos dele que o filme dela mais confunde do que informa. Mas ela mesma disse que não foi, de fato, querer transmitir a história oficial como ela foi, e sim como ela poderia ter sido, não é? Dar esse tom carnavalesco ao Brasil. Então, por exemplo, ela coloca a Carlota Joaquina com aquele apetite sexual enorme, né? Sofrendo com muitos piolhos na cabeça quando chegou no Brasil, teve que raspar a cabeça, não é? A família chega em Salvador, depois no Rio de Janeiro, sem ter praticamente, tiveram que muitas pessoas saírem das casas, porque Dom João VI teve que obrigar as pessoas a saírem das residências no Rio de Janeiro, não é? Enfim, é um filme bem carnavalesco mesmo. Bem carnavalesco mesmo. Então, aquele contexto que estava se vivendo na época que... Favoreceu essa produção também confusa, essa produção desorganizada do próprio filme, não é? Existe o romance que deu errado? Olha... Você comentou isso também. O romance histórico, no caso. Um romance histórico que a história contada deu errado, não era exatamente aquilo. Você comentou numa entrevista sua que não era exatamente aquilo que se esperava. O romance que, na verdade, não acompanhava a história. Muitos romances históricos não pretendem trabalhar a realidade como ela foi, a história como ela foi, não é? Muitos autores atribuem a sátira, não é, o humor. O próprio escritor que eu estudo, que é o Rui Reis Tapioca, diz o seguinte, que não ele diz, né, mas ele utiliza a epígrafe de um filósofo chamado Juvenal, que não tem como escrever romance sem escrever sátira, não é? Mas, de fato, o romance histórico do Rui Reis Tapioca é um romance belíssimo, é um romance prazeroso, não é? É um romance que ele não está disposto a narrar os episódios linearmente, mas ele constrói saltos dentro da narrativa e o leitor precisa amarrar esses episódios, não é? Para cada capítulo ele abre com uma epígrafe, digamos, buscando situar o leitor no Rio de Janeiro antigo daquela época. De fato, ele bebeu na fonte do cronista Padre Perereca, que foi um padre na época de Dom João VI, foi um cronista de época, não é? Então, você fala aqui assim, o que faz um romance histórico naufragar? Muito boa a sua questão. Então, o escritor, quando ele atribui muitos fatos históricos, mas ele começa com muitos pormenores, muitas descrições detalhadas, muitas longas descrições dos episódios, isso pode causar um desprazer ao leitor. Entendi. Na minha opinião. Tem outros que vão discordar do que eu estou falando. Os detalhes que a pessoa cita, de muitos detalhes, eu acho que não vai direto ao assunto quando é um... porque ele precisa ter aquele álibi de conhecer a história como ela foi. Ele investiga a história, mas ele tem que prender o leitor de alguma maneira, ele tem que problematizar a história oficial. E o Rui Tapioca faz isso, ele problematiza a história oficial. Então, ele não deixa bem claro, por exemplo, essas tropas, digamos, aqueles libertos, os escravos libertos, foram para a Guerra do Paraguai, recém-libertos, isso, também, mas enfim, é mais ou menos nesse caminho, porque, enfim, é mais ou menos nesse caminho, mas ele deixa o leitor um pouco confuso, às vezes, deixa alguma coisa ambígua nesse sentido.
Estou fazendo confusão aqui porque, enfim. A história é muito complexa, né, Cristiano? Esse estudo seu que você como que isso começou na sua vida? Interessante dizer que eu fui sempre apaixonado por história. Certo. E quando eu terminei o meu mestrado, eu fiquei muito apaixonado pela história da ditadura militar no Brasil na década de 70. Então, eu li muitos romances sobre esse período. Por exemplo, O Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, A Câmara Lenta, do Renato Tapajós, vários romances históricos que pegavam carona no jornalismo literário também da década de 70. Só que isso praticamente não me satisfazia por completo. E daí um professor me orientou, num término de uma disciplina, a estudar alguns romances do escritor que eu venho estudando atualmente, que é o Rui Reis Tapioca, um escritor baiano, que mora no Rio de Janeiro, que publicou 6 ou 7 romances. Eu trabalho com 2 romances dele, que é A República dos Bugres, publicado em 99, e Conspiração Barroca, que foi publicado em Portugal em 2008. O primeiro romance fala sobre a chegada da família real portuguesa em Salvador e no Rio de Janeiro. Inclusive, nós temos imagens também para mostrar sobre essa época do Brasil, que você vai falar. Vou voltar à minha primeira pergunta, Cristiano. Você chegou de Portugal agora, fazendo um trabalho lá belíssimo, a gente acompanhou o seu trabalho, e está fazendo um trabalho sobre a República dos Bugres, né, do Tapioca, e a gente quer que você fale disso, e a gente tem umas imagens, lá, abril de 1500, olha, eu acho que é mais ou menos esse tema que você... Praticamente que o que aborda mais esse período, vamos dizer assim, seria o livro do João Baldo Ribeiro, recém-falecido, Viva o Povo Brasileiro, né? Mas o Rui Tapioca está lançando esse livro que fala disso. O Rui Tapioca, digamos que ele bebe em muitos sociólogos, historiadores brasileiros, mas a República dos Bugres é um romance picaresco, que não é um romance que, digamos, que atribui muito humor, sátira. Ele fala sobre a chegada da família real portuguesa em Salvador, depois no Rio de Janeiro, não é? Sobre a independência do Brasil em 1822, sobre a Guerra do Paraguai, não é? E sobre a transição do Império para a República em 1889, com Marechal Deodoro. Então, são 100 anos de história do Brasil, século XVIII, século XIX, final do século XIX. Já o segundo romance dele, Conspiração Barroca, é sobre a Inconfidência Mineira. Tá? Então, é um romance que ele vai recontar os episódios do ciclo do ouro das cidades do interior de Minas Gerais. Os 2 protagonistas principais é o Aleijadinho e o Tiradentes. Tá? É um romance que ele fez pesquisa histórica também. De fato, ele bebeu nos autos da devassa, que são os processos judiciais, que esses conspiradores responderam na época pelo crime de lesa majestade, a coroa portuguesa, não é? Então, esses 2 romances são romances que tratam desses assuntos que eu acabei de mencionar. Mas a minha pesquisa principal está em verificar que os 2 romances não se engavetam no passado, esses acontecimentos. Ao recontar esses acontecimentos do passado, o Rui Reis Tapioca também cria uma ponte, uma articulação entre passado e presente. Tá? Então, ele está também, digamos, sofrendo com essa realidade. Ele, o escritor, né, digamos, sofrendo não, mas ele está transmitindo essa realidade da escritura do próprio romance, o presente histórico. Porque o primeiro romance, A República dos Bugres, ele escreveu de 95 a 99, não é? Esses episódios históricos marcantes no Brasil nesse período que eu também abordo na minha pesquisa. E Conspiração Barroca foi de 2004 a 2005, 2005 a 2008. Foi o período de produção, mais ou menos. Contemporâneo, né, Cristiano? São contemporâneos. Então, o romance histórico contemporâneo ele é diferente do romance histórico tradicional. Isso que eu gostaria de frisar também, né? O romance histórico tradicional é amarrado ao romance realista. O romance histórico contemporâneo, ele vai distorcer a realidade. A realidade já não é mais suficiente. Então, as lacunas... Aí entra a ficção. Aí entra muita ficção, baseada em fatos históricos, mas com uma maior margem de liberdade ao escritor, não é? Entendi. Isso que eu gostaria de frisar também. E esse seu trabalho lá em Portugal, essa pesquisa que você está fazendo, você vai levar ela para onde agora? Qual é o seu próximo passo? Eu pretendo ministrar algumas palestras também, a convite de algumas instituições no Brasil, como eu venho trabalhando. Digamos, Portugal hoje, praticamente, é um país de forte berço histórico, não é? Entre essa ponte entre Brasil e Portugal é muito forte nos 2 romances que eu estudo. Alexandre Herculano, com o Bobo, o Presbítero, né? Forte fundador do romance histórico português, no século XIX. E
a minha pesquisa em Portugal, basicamente, foi investigar, digamos, como é esse alicerce histórico que ocorre nos dois romances, como também essa cultura portuguesa, não é? Ela aparece nos dois romances, esse linguajar que o Rui Tapioca consegue fazer nos dois romances, essa linguagem arcaica, colocar na boca das personagens, não é? De fato, ele fez pesquisa linguística para escrever o romance, os dois romances, e os pesquisadores em Portugal, como é o caso da professora Maria de Fátima Marim, e como é o caso da professora Zulmira Santos, que me orientou, a professora Zulmira me orientou em Portugal, são professores fortes também, digamos, nesse assunto, não é? A gente queria que você deixasse, Cristiano, seus contatos aqui para a gente. Fala e repete para a gente divulgar esse trabalho seu. Aqueles que quiserem ter acesso às minhas pesquisas podem muito bem consultar, né, o meu plataforma Lattes, né, na internet, e também podem ter acesso ao meu blog, que recém eu terminei, mas deve entrar no ar daqui a um mês, não é? O meu e-mail é literariocris@hotmail.com, não é? E aqueles que também tiverem curiosidade sobre o assunto, quiserem fazer algumas perguntas, podem enviar o e-mail, estarei disposto a dialogar com esses pesquisadores, com pessoas também leigas no assunto, não é? Está sempre à disposição. Queria agradecer a você, Cristiano, deixar o espaço sempre à sua disposição. Quando você estiver aqui no Rio de Janeiro, quiser bater um papinho com a gente, colocar os romances históricos em dia, o espaço está à sua disposição. Eu que agradeço. Encerramos esse bloco de cultura do Grupo Mônaco, agradecendo a presença dos telespectadores, agradecendo ao Cristiano Mello aqui, muito obrigado. E tenham todos uma boa tarde. Ciência sob Tendas é um programa de extensão da Universidade Federal Fluminense que visa a divulgação da ciência de forma lúdica e interativa, através de oficinas temáticas. As atividades acontecem em áreas públicas e têm o foco nos alunos da educação primária e secundária da rede pública. Bom, o projeto surgiu, na verdade, de uma parceria que iniciou lá na UFRJ com o Museu Itinerante de Neurociências e depois, quando eu me tornei professora da UF, a gente resolveu levar o projeto para praças, né, como essa daqui de Belford Roxo. E aí a gente ampliou esse projeto para as ciências na praça, utilizando as tendas para fazer essa feira de ciências. O programa é composto por cerca de 12 oficinas nas áreas de Química, Física, Biologia, Arte e Inclusão. Qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro pode receber o projeto. A parceria com as escolas é feita através da parceria com as secretarias de educação do município e com as secretarias de ciência e tecnologia. Então a gente vai às secretarias, marca uma visita, explica o projeto, leva um portfólio do projeto e aí a gente solicita uma praça ou então uma escola que tenha um pátio grande que seja voltado para uma praça. E aí, através dessa parceria, as secretarias trazem as escolas nesse dia para poder participar. Como a gente conta com os voluntários que são alunos da graduação, então, assim, eles se disponibilizam num dia de aula a não ir à aula na UF para poder vir aqui. Então, a gente também não pode ter muitos eventos por conta disso. Então, a gente faz uma média de um evento por mês, começando de março e indo até novembro do ano. Participam do Ciência sob Tendas alunos de graduação e pós-graduação de diversos cursos da UF. Bolsistas e voluntários atuam nas tendas. Nós temos bolsistas e voluntários. Nossos bolsistas, eles são da Pró-Reitoria de Extensão. Então, a gente tem uma grande parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UF, que nos concede a bolsa. E esses bolsistas, eles participam durante o ano inteiro, montando as atividades do Ciência sob Tendas. Então, repondo material, pensando em novas oficinas. E os voluntários são os que atuam no dia da visita, como os daqui. Então, a gente tem em torno de 10 a 15 bolsistas e uma faixa de 30 voluntários que vêm no dia conosco. Primeiramente, eu entrei como voluntária, assim como os outros bolsistas. Fui convidada pela própria professora Luciana Fragel, que eu já conhecia através do meu curso de Ciências Biológicas.
E gostei muito do projeto, adorei, me apaixonei. E depois de 1 ou 2 visitações, eu fui convidada a ser bolsista do projeto. Eu entrei, eu avistei um cartaz na parede da UF e me interessei muito pelo projeto. Já estava na UF, queria encontrar alguma coisa e me apaixonei pelo projeto, sabe? Me realizei e eu encontrei meu lugar e fui ficando até que surgiu a oportunidade de me tornar uma bolsista. Os voluntários são tanto alunos da graduação da UF, quanto os alunos da pós-graduação de diversos cursos. Então, hoje nós temos turismo, psicologia, ciências biológicas, biomedicina, física, química. Então, a gente envolve realmente qualquer pessoa que esteja interessada em levar, fazer ciência, para vir participar conosco. Ciência sob Tendas é um museu itinerante que visa contribuir para a alfabetização científica da população, promovendo também uma conscientização sobre a importância da pesquisa científica para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social. O projeto é muito bom, as pessoas nos acolheram muito bem, tiveram uma forma de falar muito clara, muito objetiva e, estão conseguindo tocar as pessoas de todas as faixas etárias e de todos os níveis escolares. As pessoas saem daqui sabendo um pouquinho mais, acho que esse que é importante. Eu pintei, eu desenhei, eu vi o cérebro. Antes eu não sabia o que era isso, mas agora eu sei. Que o cérebro é muito importante. Para pensar. Eu pintei, desenhei, gostei muito. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais uma programação e hoje, infelizmente, com muito pesar da minha parte, por ter passado durante esses últimos dias, de sexta-feira para cá, por uma situação bastante difícil com a minha filha, que, nesse momento, apresenta um quadro bastante difícil de saúde e precisando de atendimento médico de emergência na sexta-feira, eu e meu ex-marido, pai da Cris, Amaury Perlingeiro, passamos, nesse final de semana, de sexta até domingo, em vias de, inclusive, perdermos a nossa filha, né? Quer dizer, com risco de vida grande e tendo que corrermos contra o tempo, correndo para os hospitais de emergência. E, como a gente sabe, o nosso estado do Rio de Janeiro está abandonado em relação, não precisa falar que é, em relação à saúde, em relação à educação, em relação à segurança pública, haja vista esse acontecimento que houve agora no final de semana, desse arrastão nas praias, não é, Bené? Sim. Sim, o Rock Quer in dizer, Rio que nós tinha estamos tudo. chegando numa Rock in situação- Rio que tinha tudo para ser o foco das atenções. O mundo iria assistir a um evento diferente, um evento querido, um evento que o mundo inteiro esperava e, de repente, a imagem que ficou do Rio de Janeiro, onde envolveu turistas, inclusive. E aí eu tenho que me solidarizar com você, quer dizer, a gente soma um problema de saúde com um problema de segurança pública, com o problema da Operação Lava Jato, que não acaba, com a situação caótica que esse país está envolvido. Realmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil em vários aspectos que envolvem cada um de nós, aqui eu e você, e todos os colegas da mesa e a população em geral. E a população Muito, toda. muito difícil. É um caos, nós estamos vivendo verdade. um caos. É verdade. E, em relação a esse caos, eu hoje vou me posicionar mais fortemente. Peço licença a você, telespectador, e permissão a você que nos assiste, para lastimar profundamente e citar aqui também, de forma mais enfática, o meu choro, o meu sangramento e a minha lástima
né, e limitação em relação a esse sofrimento todo que a gente vem passando, esse massacre que a gente vem sofrendo nos últimos tempos. Então, peço a você licença em relação às coisas que eu vou dizer, mas eu não posso mais me calar diante dessa brutalidade que está sendo cometida em relação a todos nós, população que nunca tem voz. Então, eu gostaria de começar citando a beleza das palavras do Papa Francisco, ontem, assistindo na televisão um dos telejornais, no pronunciamento do Papa Francisco, ele dizia: se não se vive para servir, não se serve para viver. E eu sempre vi a vida e sempre encarei a vida dessa forma, até quando escolhi a minha profissão. E sinto hoje ver a área da saúde especificamente, a área da qual eu faço parte como profissional, com profissionais tão despreparados e tão moralmente sem condições de exercício de seja qualquer profissão dentro da área da saúde. Então, eu começaria, num primeiro momento, a solicitar dos conselhos da minha classe, dos psicólogos, dos conselhos, Conselho Regional de Psicologia, CRP, Conselho Federal de Psicologia, CFP, que possa ouvir as nossas lamentações e que possa tomar providências em relação ao desrespeito que nós estamos passando dentro dos hospitais, principalmente dentro dos hospitais. E desrespeito esse cometido por gente que ainda anda de fralda, que a realidade é essa. Eu, nesse final de semana, estive com profissionais que atendiam a minha filha numa UTI, que não saíram ainda das fraldas, querendo me dar lição de moral e querendo me dizer o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer como profissional da minha área e como mãe que sou, zelosa pela vida e pelo risco que a minha vida correu, que a minha filha correu durante esses dias. E eu jamais vou admitir isso, nem que eu tenha que ir às últimas consequências. Não vou admitir esse desrespeito como profissional que sou, de forma alguma, nem de jovens médicos, nem de espécie nenhuma, de classe nenhuma que estiver dentro dos hospitais. Como eu fui destratada e como fizeram pouco caso da vida da minha filha. No hospital que eu vou citar o nome aqui, inclusive quando tirei a minha filha desse hospital, eu avisei a eles, eu falei, olha, isso que vocês fizeram aqui conosco, comigo e meu ex-marido, vai ter volta. E não vai ter volta no sentido de uma volta na tentativa de vingança, na tentativa de incriminá-los de alguma coisa, não. Vai ter volta no sentido de que nós, profissionais psicólogos dentro da área da saúde, precisamos ser respeitados, sim. E para que eu possa falar com mais ênfase, eu trago aqui, sabe, o meu trabalho. Isso aqui é fruto de suor, lágrima e sangue, publicado no ano passado, onde eu falo claramente, vou dizer aqui claramente o que eu falo nesse livro, está aqui atrás, eu vou ler para vocês o que eu escrevi aqui no verso do livro. Nesse trabalho, reúno algumas experiências que vivi em hospitais, principalmente dentro de unidades de terapia intensiva, na tentativa de proporcionar ao leitor a oportunidade de refletir aprofundadamente a respeito, sobretudo, das normas éticas que regem esses espaços fechados, onde os pacientes, via de regra, tornam-se reféns de máquinas e de um atendimento solitário que, a meu ver, em muitos casos, ao invés de contribuir para a sua melhoria, acabam
traumatizando-os e adoecendo-os ainda mais, por conta dos efeitos colaterais de ordem emocional neles provocados. Então, aqui vai a odisseia que eu vivi no Hospital do Carmo, na Lapa, do Rio de Janeiro, no CTI, onde minha filha ficou da noite de sábado ao domingo, 14h, quando eu e meu ex-marido, Amaury Perligeiro, retiramos à força a nossa filha, sem alta. Ele assinou um termo de responsabilidade e disse ao médico que estava lá: se eu não levar a minha filha no braço, me dê aí o que eu tenho que assinar para tirar minha filha daqui. Então, é esse o caos que nós estamos vivendo. É esse o caos do qual eu falo, que não foi preciso acontecer com a minha filha, não. Esse livro eu lancei o ano passado, em 2014. Eu já falava sobre isso. Eu não estou falando sobre isso agora, porque a minha filha passou por isso, mas ela é mais um caso que entra nesse livro. Ela é mais uma experiência vivida por mim, que vai ser acrescentada às outras experiências que eu já vivi e que estão aqui. E esse livro não vai ser vendido. Esse livro agora, ele vai ser doado a quem quer que seja entrar em contato com o meu material de trabalho, com o material que eu coloquei aqui com meu suor, meu sangue e minhas lágrimas, na despedida dos meus queridos, que foram todos acompanhados por mim nas UTIs da vida. Bené, vou te dar a palavra um pouco, porque você já leu o que eu postei no Facebook. Sim. No meu perfil no Facebook. Eu postei a história do acontecido. Eu acompanhei a história da Beth no final de semana. Inclusive, nós chegamos a telefonar para muitos professores, a Elizabeth sabe disso, muitos professores solidários tentaram ajudar de alguma forma. Ligaram para a Beth, até para confortá-la. Eu estou muito agradecida a isso. E o que esses professores sentiram, agora nós estamos falando de professores médicos da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é importante que a população saiba que, neste momento, nós estamos com 8 hospitais federais do Rio de Janeiro com as suas atividades paralisadas. Então, o que eu fico pensando é o seguinte: nós estamos falando aqui de uma paciente que tem um convênio de saúde que certamente não custa barato e que é o que a gente chamaria de melhor plano de saúde no momento. No entanto, ela não conseguiu ser atendida, mesmo numa unidade de saúde particular, mesmo tendo um pai que participa no alto escalão do governo, mesmo tendo uma mãe que é profissional da área da saúde. Aí a pergunta que não pode deixar de ser feita: e a população que não tem a quem recorrer? Quando nós temos 8 hospitais federais paralisados, onde nós temos todas as emergências no momento federais completamente fechadas. Eu, que sou da UFRJ e do Hospital Universitário Antônio Pedro, toda a boa vontade dos professores e médicos, mas na medida em que os administrativos resolveram manter a greve, sem funcionário administrativo, não existe funcionamento dentro de hospital. Na verdade, o hospital, ele é um corpo, né? É a mão, precisa da mão, do pé, da cabeça, de tudo. Se o corpo todo não funciona, se a unha dói, tudo mais se desmorona. E aí eu me lembro das palavras de um dos colegas, que eu fiz questão de copiar da internet, que é do Sindicato dos Profissionais da Área da Saúde. Ele disse o seguinte: o assédio moral nas unidades de saúde é muito grande. Isso é muito ruim, mas essa é a situação que estamos enfrentando. Fora o sucateamento em que está o serviço público na área da saúde, temos que lembrar que existem pacientes que estão há 5 ou 6 anos para fazer uma cirurgia no joelho. É, uma coisa terrível. Tudo Então, sucateado, tudo terceirizado. Pois é. E aí ninguém responde por nada. Pois é. Sabe? Quem responde e outra por coisa que eu percebi enquanto eu estive naquele CTI, que aliás entrei naquele CTI sem a permissão do hospital e sem a permissão de quem estava lá, porque eu não preciso de permissão para entrar num CTI. Eu sou uma profissional da área da saúde.
Eu não vou me submeter a alguém chegar para mim e dizer: você tem permissão para entrar para ver sua filha? Ou você só pode entrar para ver sua filha no horário de visita? Eu não vou aceitar isso de forma alguma. Nem que eu tenha que ir a instâncias maiores nesse país questionar o que é isso? Que absurdo é esse? Que eu entro num hospital e chego num lugar de atendimento, na antessala do CTI, e uma senhora vira para mim e diz: não é hora da visita, a senhora não pode entrar. Sem eu saber o que se passava, o que se passou à noite com a minha filha. Porque meu marido não estava em condições de ficar também, meu ex-marido, por quê? Também não estava bem. Ele não é uma criança, ele tem idade. Ele ficou tenso demais. Eu estava com a minha neta em Niterói, filha justamente da Cris, da minha filha, que estava lá internada. Então, quando eu chego pela manhã, no domingo, nesse hospital, alguém me diz que eu não posso entrar para ver a minha filha porque não está no horário de visita? Ora, pelo amor de Deus! E a legislação dos direitos do paciente, que é isso? nesse momento, foi infringida. O que é isso? Eu passei a mão na porta, abri a porta do CTI, entrei sim, fiz a asepsia necessária para ir ao leito da minha filha e fui procurá-la dentro dessa UTI. E aí começaram as risadinhas e eu localizei a minha filha. Quando eu localizei a minha filha, ela falou: mãe, pelo amor... A primeira coisa que ela me disse foi o seguinte: mãe, pelo amor de Deus, me tira daqui. E aí eu fui saber o que tinha se passado. Ou seja, até a hora que eu cheguei às 10 horas da manhã, foi a hora que eu consegui entrar nesse CTI. Até esse horário, ela ainda não havia tomado os remédios de rotina que ela teria que ter tomado na parte da manhã, ela não havia tomado ainda. E esses remédios não haviam sido providenciados e nem existiam na farmácia lá do hospital. E às 2 horas da tarde, quando nós saímos, ela ainda não havia tomado esses remédios. Como eu poderia deixar a minha filha ali mais tempo? Me respondam, como? E como a nossa população deixa seus doentes no CTI para eles morrerem mais rápido? Essa é a realidade. Essa é a realidade que nós estamos enfrentando. Porque o descaso é total. Bom, chegando lá, eu consegui colocar minha filha ao celular meu, falando diretamente com o médico dela. E aí conversou com ela e perguntou como estava a fisiologia dela, como estavam as funções, como estava esse abdômen, se já estava mais palpável ou não. E eu fiz essa palpação, sim, por ordem dele. A Cris fez, e nós reconhecemos que esse abdômen tinha diminuído de tamanho em relação à sexta-feira, onde ele estava extremamente endurecido, né? E a gente achava que realmente, pelos resultados das tomografias, das 2 tomografias que foram feitas na madrugada, no pronto atendimento da Unimed / Rio de Janeiro, a primeira tomografia sem contraste havia dado uma obstrução intestinal parcial. Na segunda tomografia com contraste, a obstrução já era total. Então, nós tínhamos um caso em que tínhamos que correr mesmo. E por isso ela foi parar nesse hospital, porque não havia hospital outro. Que, aliás, ficou meio duvidoso esse encaminhamento também do pronto atendimento da Unimed da Barra, porque eles têm uma responsabilidade também nesse encaminhamento. Mas, como o pai estava com ela, estava tenso, vendo ali a filha num risco, eu também tensa do lado de cá, sem ter como chegar lá, aqui com a minha neta, quer dizer... Então, ele acompanhou a Cris até a entrada na UTI. E provavelmente passou a noite como eu, né, passando mensagem um para o outro no telefone e desesperados os dois. Mas, então, seguindo, esse médico, que é o médico que acompanha o caso da minha filha, nos passou todas as informações necessárias. Como está esse abdômen? Está palpável? Está mais tocável, sem tanta dor, ela está hidratada, porque está no soro. Bom, então, tranquilizou a minha filha num primeiro momento, porque ela estava muito tensa, e disse, então, que nós tomássemos as providências necessárias
para que pudéssemos seguir com o tratamento com ele. E as providências necessárias que nós teríamos que tomar ficou bem visível para mim e para a Mauri, que somos pessoas com um bom discernimento. O bom senso nos fez realmente corrermos para tirarmos a nossa filha daquele caos. E ela pedia desesperadamente por isso. Mas, antes de conseguirmos retirá-la, entrou uma médica e um atendente de enfermagem, acompanhado por ela, que se dirigiram a mim e disseram a mim que eu não podia permanecer ali no recinto. Isso logo que eu cheguei, uns 20 minutos, meia hora logo que eu cheguei. E eu respondi a eles que dali eu só sairia com a polícia. Porque eles me disseram isso, inclusive, de forma agressiva e, quiçá, mesmo truculenta. Quer dizer, você não pode ficar aqui. Eu falei, mas eu sou uma profissional da área da saúde. Ah, não, mas não é permitido. Para psicólogo tem uma salinha. Eu falei, hã? Quer dizer, veja, CRP, CFP, veja o que está sendo feito conosco. Para psicólogo que passa 5 anos dentro de uma faculdade estudando, tem uma salinha onde você tem que ficar. E você não pode ter acesso aos pacientes, porque você é menor. Você não tem gabarito para isso, você não tem estudo para isso, e você não tem condições emocionais para isso. E eles têm. Nenhuma. Nenhuma. Está aqui no meu livro, ó, todos os relatos que eu fiz, nenhuma. Batem com a cabeça uns nos outros o tempo todo. Não sabe o que é função de cada um dentro de uma equipe multidisciplinar. Não sabem. E também não querem saber e não se interessam por saber. Vou olhar o relógio, porque quando faltar 2 minutos para o término do programa, vocês vão ouvir a gravação que a minha filha fez assim que chegou do hospital em casa. Nesse momento eu tenho que fazer uma intervenção, Beth, porque eu preciso lembrar aos profissionais da saúde que o papel do psicólogo numa equipe multidisciplinar, ele é imprescindível. Lógico, porque ele que faz a mediação dos profissionais na área da saúde. Ele cuida da emoção, ele tranquiliza, ele que é capaz de fazer isso. E ela foi tratada, aí eu não estou falando da psicóloga. Eu estou falando de uma mãe, com certeza, tá? Lógico. De um ser humano que estava ali para atender. Mas que está preparada profissionalmente há mais de 25 anos, botando a mão na massa. Isso não pode ser ignorado. Eu não vou aceitar isso com a minha atividade profissional. E com o respeito que eu mereço como cidadã e mãe. Não vou aceitar isso. Ponto. Ô, Beth, eu compreendo tudo isso, mas então nós temos que aproveitar esse momento para que as pessoas saibam que existem os órgãos que precisam, que regulam essas instituições, entendeu? Instituições quer públicas, quer particulares. Então, enquanto Beth respira... estávamos num hospital privado, hein? Sim! Que dirá o público. Um hospital público. Exatamente. Mas o Ministério da Saúde, ele regula tanto os hospitais públicos, quanto ele também pode intervir nos hospitais particulares, porque a legislação é feita por eles. Exatamente. Então, vocês, por favor, queridos telespectadores, www.saude.gov.br www.saude.gov.br. Nesse portal, vocês encontram tudo o que o governo federal tem a oferecer, a esclarecer, uma ouvidoria, onde vocês podem se dirigir. Eu vou precisar agora desses 5 minutos. Claro, e serem solidários a minha amiga Beth e a população como um todo, tá, Beth? Tá, e o relato que eu quero fazer é o seguinte. Em 2011, a minha filha já havia sido submetida a uma cirurgia no Hospital Albert Einstein. Esse, sim, é um hospital exemplo, é um hospital de excelência, onde os psicólogos ocupam, sim, o seu lugar bem ocupado. Sentam nas cadeiras que têm que sentar e fazem o papel que têm que fazer. Por isso, eu parabenizo
a esses hospitais em São Paulo, vejo isso em Belo Horizonte também, em Minas, a saúde está bem melhor que no estado do Rio de Janeiro. Então, olha, o estado do Rio de Janeiro está um caos. Agora, se você for a São Paulo, num hospital de excelência, como eu fui em 2011, a minha filha foi operada lá, num primeiro momento, nessa doença que ela tem, que é endometriose. Ela levou 10 horas numa cirurgia. Depois ela foi para o quarto com um atendimento especialíssimo, onde ela viu os profissionais, colegas dela, fisioterapeutas, porque ela é fisioterapeuta, é professora de educação física também, onde ela teve desses profissionais todo o carinho, todo o respeito, todo o amparo e toda a equipe multidisciplinar funcionando muito bem, obrigada. E o que ela viu aqui foi o horror, porque ela tinha feito a primeira cirurgia lá e agora vai fazer essa segunda cirurgia aqui. Então, realmente foi um caos. E, bom, e eu gostaria também de dizer o seguinte, gente, quando a pessoa entra para a unidade de terapia intensiva, ela não se torna refém nem de equipe médica, nem de aparelhos e nem de hospital. Vamos parar com isso. De dizer para a família que não pode tirar o doente dali. A família pode e, às vezes, deve para que o doente não morra mais rápido. E a minha filha fez uma gravação quando chegou em casa e eu vou colocar essa gravação agora para vocês, vou fechar o programa com ela. Eu sei que não está muito nítido, mas se vocês derem um jeitinho e procurarem ouvir bem, ouçam o que a Cris falou sobre o que ela passou quando ela chegou em casa, quando nós a trouxemos para casa e ela deitou na cama dela, abraçou a sua filhinha, a Isadora, e então disse as palavras que eu vou deixar com vocês agora para a gente fechar o nosso programa. Muito obrigada pela sua atenção. Meu nome é Cris, eu já estou em casa e concordo com tudo que minha mãe expôs no seu texto e realmente a saúde em Niterói, no Rio de Janeiro, chegou num limite de precariedade que, ao invés da gente ir ao CTI em encontro de um atendimento eficiente para que possamos melhorar o mais rápido, praticamente recém-formados, sem responsabilidade nenhuma, sem ética, que nas madrugadas se reúnem para rir sobre os pacientes que estão entrando e outras coisas mais, enfim, sem condição nenhuma de serem profissionais respeitados. Para você que nos assistiu, meu beijo, até o próximo programa. Até terça, obrigada.